Boa tarde! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Uma ótima terça-feira para todos nós, SBT e você, ao vivo para toda a nossa região. E olha que legal, gente, nós temos um bate-papo hoje muito importante para tirar suas dúvidas a respeito da pressão alta e da pressão baixa. Então, já avisa todo mundo aí que tem problema de pressão ou alguma dúvida para participar do programa hoje, tá bom? Que o bate-papo vai ser interessante. Ó, tem também o nosso quadro Mãos na Terra, onde nós vamos mostrar as plantas místicas, E como toda terça-feira, o nosso Real ou Farsa, que faz o maior sucesso, onde a gente pega um vídeo da internet e testa ao vivo. Hoje nós vamos testar mesmo, você vai entender. A gente testa o vídeo ao vivo para ver se ele dá certo. Vamos dar uma olhada no que a produção separou pra gente hoje? Tem uma maçã aqui. A maçã que sobrou do salpicão da Sara ontem. Olha lá. Entendeu? Entendeu? Testar? Testar com a testa. Mas eu não vou fazer isso. Imagina que eu vou fazer isso. Eu vou quebrar o dedo e tudo bem que eu tenho a testa grande, gente, mas né? Não. Quem que vai vir fazer aí, produção? Desce alguém aí. Rodrigo vai descer? O Rodrigo, nosso repórter, vai descer para testar com a testa a maçã. Será que ela vai quebrar? Será que ela não vai, hein? Deixa eu perguntar aqui pro doutor Augusto Sardilli, que é cardiologista. Tudo bom, doutor? Tudo bom, Mira? Boa tarde. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigada. Prazer estar aqui com você. Você acha que dá certo? Olha, não tô muito confiante não, acho que não vai dar certo isso aí não. Tem que ter muita força, né? É isso aí. É capaz que machuque o dedo e a testa. Ah, mas é o Rodrigo gosta, ele faz crossfit, vive se machucando, ele não liga, então não tem problema não. Gente, liga para todo mundo que você conhece aí, que o assunto de hoje é saúde. E quantas vezes nós não falamos a respeito da pressão do nosso corpo. Ah, fulano tem pressão alta, fulano tem pressão baixa. Ai, deve ser problema de pressão. Todo mundo tem um palpite em cima da pressão, né, doutor? Mas, afinal de contas, dá para explicar pra gente, assim, simplificar o que é a pressão do nosso corpo? Sim. Bom, então, quando a gente fala hipertensão arterial, a gente está falando da pressão do sangue dentro da artéria. Certo. Né? Então, aquele sangue, ele está sob uma pressão forte e isso vai machucar o vaso, vai machucar a artéria, né? E isso vai acabar ocasionando vários problemas de saúde para o indivíduo. E você sabe que é uma doença muito comum, Mira, e infelizmente, você sabe que é curioso, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela considera a hipertensão arterial a doença de maior agravo à saúde, para vocês verem a gravidade dessa doença. Caramba! Mas talvez pelo fato dela ser muito comum, de repente as pessoas falam, poxa, todo mundo tem hipertensão, né? Acho que não é uma coisa muito grave. Pelo contrário. Então, eu acho que é muito bacana a gente estar aqui falando sobre isso, que é uma doença gravíssima, traz riscos de doenças com risco de morte mesmo. Então, acho que vai ser um assunto bem legal a gente esclarecer algumas dúvidas aí pro pessoal. A hipertensão é a pressão alta, que é essa doença que você falou. E quem tem a pressão baixa também é uma doença? É hipotensão? Existe isso? Tem esses dois termos, né? Tem a normopressão, né? E a normotensão. E daí tem a hipertensão, que é a pressão alta, e tem a hipotensão, que é quando a pressão baixa. Mas, via de regra, a hipotensão não é uma doença. A hipotensão é muitas vezes comum, principalmente na paciente mulher, jovem, magrinha. Isso não é uma doença, tá? Entendi. Salvo, né, algumas exceções, como por exemplo, puxa, você está tratando alguma infecção, uma pneumonia, uma infecção urinária, e você está com febre, muito prostrado e a sua pressão está baixa, né? Abaixo do que é o seu valor normal. Daí sim, né? Isso aí é por conta da infecção. Mas vejam, é uma exceção. Via de regra, hipotensão não é doença, por mais que cause sintomas mesmo, né? Pode causar assim uma indisposição, às vezes até um pouquinho de tontura, mas não existe um remédio para isso por não se tratar de uma doença. Então, o que a gente faz nessa situação é muito mais assim, algumas coisas, algumas orientações do dia a dia. Em primeiro lugar, tomar muito líquido, né? Quando a gente se hidrata muito, os nossos vasos ficam repletos e diminui a chance da pressão abaixar. Eventualmente, até se necessário for, aumentar um pouquinho a dieta com o sal, né? O sal tem aquele poder de aumentar a pressão arterial, então isso por vezes já é o suficiente para melhorar esse mal-estar desses pacientes que têm a pressão baixa, mas não é doença. Muito bem. E todo mundo fala também que a pressão ideal é a 12/8, né?
12 por 8. Depois a gente vai ter um telão, tá, gente, de mitos e verdades. Pode ser até que a gente repita alguma coisa. Mas muita gente fala do 12 por 8. É verdade isso? É uma pressão mediana onde tá ali perto do 12 por 8 tá bacana? Ou cada pessoa tem o seu normal de pressão? Às vezes o meu normal é 14 por 10, por exemplo. Não. A pressão ótima é a pressão menor do que 12 por 8. Certo. Essa é uma pressão ótima. É aquela pressão que a gente gostaria de ter, que é a pressão ótima. E daí, acima de 140 por 90, acima de 14 por 9, é hipertensão, é pressão alta. Certo. Daí, nesse intervalo, daí tem algumas coisinhas que a gente pode até falar, mas via de regra, a pressão ótima é menor do que 12 por 8 e a pressão alta é acima de 140 por 90, né, 14 por 9. Uma coisa importante que a gente tem sempre que lembrar, e eu falo isso muito no consultório. Para a gente fazer o diagnóstico de hipertensão, não adianta, puxa vida, de repente você está com uma noite mal dormida, você está com um problema no seu trabalho, na sua casa, uma angústia, uma ansiedade, você mediu a pressão e está 14 por 10. Nossa, eu sou hipertenso. Não dá para a gente afirmar, porque a pressão arterial, ela sofre muita influência de N fatores externos. Então, ó, não dormiu bem, ou comeu um churrasco salgado no dia anterior, tá com dor, quadros álgicos, né? Dor sobe a pressão, porque tem descarga de adrenalina. Então, a gente tem que medir a pressão várias vezes e daí a gente vai avaliar a média dessas medições. Se a média estiver acima de 140 por 90, daí realmente você tem um quadro sugestivo de hipertensão arterial e daí você vai precisar um acompanhamento médico. Perfeito. Gente, ó, vou deixar o WhatsApp aqui embaixo para vocês mandarem as suas perguntinhas. Aí aproveita que eu tô com o doutor aqui, tá bom? Se tiver dúvida a respeito disso, só mandar aqui pra gente. Doutor, quais são os sintomas da pressão alta? Quem não afere sempre, quem não tem como fazer isso que você disse de saber se tá 12, se tá 14 e tal, sente alguma coisa? Qual é esse principal sintoma? Olha, isso é uma pergunta muito boa, porque assim, o comum é a pressão alta não dar sintoma. Oh, meu Deus, mas que danada, né? É danada mesmo. Eu falo isso no consultório, falo, olha, infelizmente pressão alta muitas vezes não dá sintoma, porque a pressão é uma doença crônica, insidiosa, então a pressão que o indivíduo tem uma pressão ótima hoje 12 por 8, não quer dizer que amanhã não estará 15 por 10 e ele será hipertenso, não é assim, ela vai aumentando gradativamente e isso vai causando uma adaptação do organismo. Entendi. Então o indivíduo não sente muitas vezes. Mas pode dar dor de cabeça, pode dar um pouquinho de tontura, puxa, olha, é curioso isso. Até pode dar, mas não é o frequente. A não ser que a pressão realmente esteja muito alta, né, em níveis que realmente daí já põe em risco, né, o indivíduo. E isso eu acho que é até legal falar também. Uma pressão que a gente considera realmente uma urgência hipertensiva é quando a pressão está acima de 180 por 120, né, acima de 18 por 12. Isso é uma pressão elevada, né, uma urgência hipertensiva e esse indivíduo, se ele tem uma pressão ou acima de 18 ou acima de 12, ele precisa ir ao pronto-socorro, porque ele precisa ser avaliado, precisa ser medicado, porque ele tem riscos nessa situação, ele tem riscos. Então é legal, já que ela não dá sintoma e já que ela é tão comum, você aí de casa marcar agora a sua consulta com o cardiologista, não é, doutor? Com o seu médico, para que você seja avaliado e tirar da frente qualquer discussão. Manda suas perguntas aqui, daqui a pouco eu continuo a conversa com o doutor. Vão ter também os mitos e verdades, tá bom? Agora é break, né, gente? É break, intervalo e daqui a pouco o Rodrigo vai testar com a testa a maçã. Você acha que vai dar certo ou não? Já volto. Já voltei, gente, a Unify tem um recado muito importante para você que está em casa e sonha em cursar o ensino superior e trilhar o caminho do sucesso profissional. E para você também que pretende cursar uma outra graduação ou se especializar em um curso de pós-graduação. A Unify é referência regional em todas as áreas de atuação, humanas, exatas, biológicas e, além disso, hoje ela é considerada uma das maiores instituições municipais de ensino superior do Brasil. São mais de 30 cursos de graduação, 7 de pós-graduação e logo terá o orgulho de formar a primeira turma do curso de medicina. Olha só. Enquanto o mundo dormia, você acordou. Tudo estava parado, mas você quis avançar, porque sabe que é importante dar o primeiro passo. Você quer mais do mundo, quer chegar longe. Você quer Unify. Vestibular agendado. Acesse o site e inscreva-se. Unify, para você ir mais longe.
E por falar nisso, a medicina da Unify é reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo e todos os esforços são direcionados para oferecer o que há de melhor em estrutura e aprendizado, o que resultou em parcerias como as feitas com as Santas Casas de Adamantina e de Araçatuba. Entra no site deles, unify.com.br, pesquise sobre o curso que você tem interesse ou entre em contato pelo telefone 18 3502 7010. Não perca mais tempo e seja já um universitário da Unify em Adamantina. Eba! Chegou a hora do real ou farsa, ainda bem que o doutor tá aqui. Qualquer intercorrência, né? A gente vai apelar ali para um pronto-socorro, né? Rodrigo Vasconcelos, o repórter mais pelado do Brasil. Opa, mais amado. Brincadeira. Mas não, é porque as pautas que o Rodrigo faz, ele vai tá sempre sem camisa. Ué, gente, coloca pra fazer polidense, tem que fazer sem camisa. Esporte aquático, tem que ser sem camisa. Que mais? Não é? Que mais? Massagem, já fiz massagem Ayurveda, tem que ser sem camisa. É por isso, gente. Não tem problema, né? Não, nenhum problema. Tudo pela matéria. Nenhum problema. Ele paga a produção para que essas pautas sejam feitas, entendeu? Ele dá ideia. Ai, o que vocês acham de eu fazer uma massagem, hein? Vocês acham de eu fazer uma aula de crossfit? Eu acho. Crossfit tem que fazer sem camisa? Não, mas é que se não fizer... É que se fizer sem, o resultado é melhor. Pra quem olha. Pra quem olha, né? Tá bom. E eu sempre me lasco, né? Porque eu só venho pro ao vivo pra fazer... Lógico. Mas lógico, você acha que eu ia meter minha testa nessa maçã? Eu acho. Imagina, você é louco. Tem que ver o vídeo de novo? Vamos ver? Vamos ver. Põe o vídeo novamente pra eu ver como é que ver tem direitinho. Que fazer. Tem que pôr o dedo, olha lá. Vamos ver. O doutor falou que não vai dar certo. Olha o tamanho dessa testa. Pôs o dedo. Ó, mas corta muito fácil. Muito fácil. Será que essa maçã já não tava partida no meio? Não, não tava. Ele pega ela inteira. Será que esse menino não tem uma faca na casa dele, coitado? Vamos descobrir onde é esse menino, onde esse menino mora. Gente, é muito mais fácil você pegar uma faca, né? E cortar a maçã. A não ser que você esteja num camping, no meio do mato, mas daí você quebra numa pedra, né? Mas você pode morder assim, ó. Pra quê? É verdade. Né? Com dente serve pra isso, pra morder. Verdade, né? E você sabe que a gente pegou a verde porque ela é mais dura, né? É, eu percebi. Mentira, é porque sobrou da receita de ontem. Nossa produção é sensacional. E aí? Você aí de casa, real ou farsa? Vou tirar o óculos, né? Pra eu não meter o óculos no... Nossa, agora eu nem enxergo. Mas vou pôr aqui embaixo. Isso. Tem que pôr o dedo. Eu vou segurar pra você. Deixa eu mirar. Peraí, calma. Só vou mirar. Eu tô com medo de ir com tudo e errar e minha cabeça bater aqui no negócio. Aí o doutor não corre consegue, aqui. Né? Tem material pra fazer sutura aí, doutor? Pra dar uns pontos na testa. Pega a gravata do doutor ali, amarra na sua testa, vai correndo pro hospital. É isso aí. Ó, vou fazer assim, eu vou contar até 3. Tá, segura aí pra não A ambulância tá lá fora esperando. Eu acho que o seu dedo, eu acho que você tinha que botar o dedo aqui. Tá bom. Ai não, daí você vai dar cabeçada no meu dedo. Eu vou contar até 3 e eu vou segurar pra você. Não, você vai me sacanear? Não, eu vou segurar pra ele. Você vai me sacanear? Sacanear como, Rodrigo? Vai. Eu tô te ajudando. Eu vou segurar esse púlpito que vai tremer até esse púlpito. Pode ir. Gente, é muito besta, né? Nossa, não. Fiz 4 anos de jornalismo pra quebrar maçã com a testa. Pois é. 1, 2, 3 Não tem o que merece. 1, 2, 3 e já! Eu sabia que você ia fazer isso. Eu sabia, Sabia, a gente combinou? Sabia. Daí. Vai, vamos ver se... Não, mas agora é sério. Eu vou ficar aqui assim, porque senão eles vão se espirrar. Mas você viu que ele não bate uma vez só, né? Ele bate mais de uma vez. Tá. Ele dá primeiro ele dá um totó. Tá. Ele dá um totozinho, aí até ela dá uma espirrada pro lado. Daí depois ele vai com mais fé, porque ela já vai estar torradinha, tostadinha, entendeu? Eu tenho gravação, se ficar um galo na minha cabeça. Gente, crianças, não vai fazer favor, isso, hein? Não façam isso em casa, tá? Eu sou preparado, eu estudei muito bem. Ele faz crossfit, ele é forte e ele tem até... Nem adulto, gente, adulto também não faça. Nem as minhas receitas, gente, não faz não. Faz não. Vai. A primeira é só um... Rô, cuidado que... Não, agora é sério, ó. Por que você não... Isso que eu ia falar. Porque se essa maçã escapa, você vai bater com a cabeça no púlpito. É bom, ganha uma indenização. Não ganha não. Ele assinou um termo de responsabilidade dizendo que aceita fazer esse quadro. 1, 2, 3 e vai! Ah, Rodrigo, pelo amor de Deus, né? Bate com uma... Mano, que dor!
Doeu? Doeu o dedo? Não sei se foi o dedo ou a testa. Vai! Vai com força, Rodrigo. Vai quebrar! Olha! Eu vi. Vai. Nossa, mas isso aqui é minha testa. Seu olho tá saindo lágrima. É real! Cabeça dura! Arrasou, mano! Quebrou no meio, cara! A gente não... Não, é verdade, A gente não testou esse antes. Alguns a gente testa. Eu vou falar a verdade. Você é realmente cabeça dura, Nossa, Rodrigo. deixa eu pôr o óculos A sua aqui. testa ficou vermelha. Ah, mas lógico, sentei com, Não, com ficou toda um a galo. força. Ficou um galo. Nossa. Ficou um galinho. Não, não ficou não. É natural, isso daqui foi de quando eu caí de cabeça no show quando eu era criança. Comprovado no programa Gente, ao vivo dá certo. que o Rodrigo é cabeça dura. Agora, ninguém mais pode discutir comigo. Quando ele não aceitar as discussões de pauta, a gente vai lembrar que ele é cabeça dura. O real ao par de hoje é real. O real de farsa de hoje é real. Oh, adorei fazer. Parabéns. Eu tava duvidando. Você ganhou uma maçã. Você achou, doutor, que ia ser assim? Que Não. ia dar certo? Eu achei viu? que ia dar errado. Já certeza Deu que ia dar certo. errado. Cortou no meio, cara. Estourou ela. Gente, e outra, isso que eu falei, a maçã verde, que é mais dura, né, do que aquela gala que ele tava fazendo. Acho que é a gala que ele tá fazendo, né? Sim. Que é mais porosa, né? Essa daqui é mais durinha. Gente, Rodrigo, eu não- você precisou pôr muita força? Um pouquinho. Meu dedo tá doendo. Não, mas então tá de- não é tipo fácil. Não, mas não é difícil também. Tá bom, então você em casa faz aí, então. Eu falei pra não fazer, mas faz sim. Não você criança. Você adulto, faça e manda o vídeo pra gente. Até a gente que coloca enfim, no ar. até que enfim essa minha testa grande O serviu doutor pra ficou alguma com vontade, coisa. ele vai chegar em casa, vai testar. Vou testar. Ai, muito bom, muito bom. E agora o que é, gente? Intervalo, Rodrigo, muito obrigada. Obrigado, Mira. Valeu. Valeu. Até a Até a próxima. próxima. Gente, tem Mãos na Terra hoje, tá super legal. Verdade. Plantinhas místicas. Ah, posso Sei. dar um spoiler? Pode. A gente vai ensinar a fazer um vaso pra você deixar na porta e espantar todo o mal olhado das visitas chatas que você vai receber no fim do ano. Ele não falou isso. Falei. Tchau, Rodrigo. Tchau. Leva sua maçã. Vamos pro intervalo, a gente volta já já, gente. Uma hora da tarde, agora você vem aqui comigo pra gente conhecer os prêmios do Saúde Cap pra quem mora em Rio Preto e região. Gente, no primeiro, segundo e terceiro prêmio tem R$20 mil em cada um deles. Depois, no quarto sorteio, são R$500 mil, R$500 mil pra você concorrer. E tem também o Hiper Giro da Sorte, com 50 chances de você ganhar R$3 mil. O sorteio acontece aqui no SBT, dia 5 de dezembro. Não esqueça de ceder o direito de resgate para você ajudar o Hospital do Amor. Aproveite e boa sorte para você, tá bom? Gente, eu tô com o doutor Augusto Sardilli, cardiologista, hoje conversando sobre pressão alta, pressão baixa. E, doutor, a gente já recebeu algumas perguntinhas no nosso WhatsApp. Vamos colocar no ar aí, ó. Pode mandar a sua também, viu? A primeira delas é da Emília, ela é de Presidente Prudente. Oi, Emília. Olá, Miri, doutor. Sempre que está calor, eu fico com dor de cabeça. Isso influencia na pressão? Tem alguma coisa a ver, doutor? Oi, Emília. Tem sim, Emília lá de Prudente. Então, assim, ó, o calor, ele causa uma vasodilatação. Os vasos, né, eles ficam aumentados. E isso pode justificar a dor de cabeça no calor. E a dor pode aumentar a pressão arterial, tá? Mas é curioso porque, assim, o calor, a tendência, porque como os vasos dilatam, quando tá esses dias quentes que tem estado aí, esses últimos dias, geralmente o calor faz essa vasodilatação e a pressão cai. Mas a dor de cabeça, seja dor de cabeça, seja dor nas costas, enfim, qualquer quadro de dor aumenta a pressão porque tem descarga de adrenalina, tem uma vasoconstricção, né, dos vasos, eles apertam mais e a pressão sobe. E só o calor, sem a dor, ele mexe na pressão? Mexe sim. E é muito comum no meu consultório, a gente marca bem isso, no verão e no inverno. No verão, os pacientes ligam e falam, nossa, doutor, minha pressão tá ficando baixa, porque cai mesmo. É muito calor, especialmente aqui em Rio Preto, na nossa região, faz muito calor. E no calor acontece isso, os vasos dilatam e a pressão ela tende a baixar mais, né? E no inverno ao contrário, né? No frio, os vasos ficam mais contraídos e a pressão acaba subindo um pouquinho. Daí os pacientes ligam, doutor, minha pressão tá descontrolada. Então você vê que é uma coisa difícil, porque ela tem muitos fatores
fatores externos que acabam influenciando, né? É uma doença dinâmica. Então não é porque você está tomando esse remedinho, né, que você começou a tomar há 5 anos, que você vai tomar para o resto da vida. Tem que manter o acompanhamento com o seu cardiologista, porque precisa estar sempre atento para fazer os ajustes necessários. Perfeito. Agora é a vez da Rose. Oi, Rose. Boa tarde, doutor. O sal marinho controla a pressão alta? Oi, Rose. E aí? Na verdade, o sal, o sódio, é um grande vilão. Né? Em excesso, claro. O não sódio, importa, né? Qual sal exato, que seja. Exato. O problema é a quantidade, né? E é difícil de mensurar, né? O que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda, o consumo de 5 gramas de NaCl, né? Cloreto de sódio ao dia. Só que é difícil mensurar, né? Via de regra, a gente come muito mais do que deveria o sal. Sim. E às vezes o que acontece é que a gente esquece que o sal não é aquele só branquinho que a gente taca na salada, né? Quando você vai cozinhar, você coloca daqueles temperinhos, né, conservados. Certo. E aquilo lá tem uma quantidade absurda de sódio. Tá. Então a gente tem que ficar muito atento. Eu acho que a gente tem que aprender a ler rótulo. Quando a gente começa a ler rótulo, puxa, vamos ver quanto que tem de sódio, né? Nossa, é bastante. Vai estar lá escrito com relação à porcentagem do seu volume de consumo diário. Nossa, tem 5%, tem 10%, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. Mas não, o sal marinho ele não controla a pressão, pelo contrário, né? Se você comer em excesso o sal, vai aumentar a sua pressão, porque você vai reter mais líquido, vai ter liberação aí de alguns hormônios que vão contribuir para o aumento da sua pressão arterial. Perfeito. Vanessinha de Araçatuba, boa tarde. Tenho muita tontura e dor de cabeça na parte da frente. Ouço muito falar que é devido ao fato da pressão estar baixa demais. Isso realmente é verdade? E dor de cabeça na nuca é sinônimo de pressão alta? Ou seja, a Vanessa sente tontura e dor na frente, né, da cabeça, aqui na parte frontal. Isso aí é a pressão baixa? Então. E a nuca Vanessa, alta? tudo bom? É difícil isso, porque assim, os sintomas da pressão baixa, da hipotensão, isso pode dar tontura, pode dar, uma indisposição, parece que, nossa, você está realmente indisposta para fazer qualquer tipo de atividade, né? Às vezes você vê até aqueles pretinhos, né, na vista, isso pode ser sintoma de hipotensão. Mas uma dor de cabeça frontal, como você relatou, não é um sintoma comum relacionado à hipotensão. Eu acho que você tem que investigar outras coisas, às vezes uma cefaleia crônica, às vezes até uma sinusite crônica, enfim. Eu acho que tem outras coisas que você deve investigar. E com a nuca? relação realmente a pressão, quando ela está mais elevada, quando ela está significativamente elevada, ela pode dar uma dorzinha na nuca, assim. Mas a gente não pode sempre achar que essa dor de cabeça é por pressão alta. E o que acontece, né? Quando, puxa, tô com uma dor de cabeça danada, eu acho que é por conta da pressão alta. Daí você vai lá e mede a pressão. E geralmente ela está alta. Sim, por causa da dor. Mas às vezes é por conta da dor. Na maioria das vezes é por conta da dor que a pressão está alta. Qualquer tipo de dor no nosso corpo gera pressão alta. Qualquer tipo de dor, né? Causa essa pressão elevada, né? Então você tá... Puxa, eu tô ansioso, eu tô aqui fazendo uma atividade física, eu tô com uma dor, né, uma dor muito forte, a sua pressão vai estar alta. Isso não quer dizer que você é hipertenso. Você está hipertenso naquele momento, mas que é diferente de você ser hipertenso. Perfeito. Agora é o Vinícius de Araçatuba. Oi, Vini. Boa tarde, Miri doutor. Pés inchados são sinais de hipertensão? Boa pergunta, Vinícius. Oi, Vinícius. Tudo bem? Obrigado pela pergunta. Pés inchados também não são sinais de hipertensão, Vinícius. Os pés inchados também podem ter várias causas, né? Às vezes você pode ter alguma varize, que você tem alguma dificuldade de circulação e pode causar esse inchaço nos pés, ou às vezes até um edema linfático. Mas não é um sinal sugestivo de hipertensão, não. A gente tem que pensar em outras coisas, né? Então, quanto a isso, não é uma coisa que a gente tem que lembrar, hipertensão, não. Vai lá atrás para você descobrir o que é. Doutor, vou chamar uma matéria agora sobre doces saudáveis. Pois é, né? Será que todos os doces fits que a gente vê por aí, né, eles são realmente saudáveis? Sobre isso, eu bati um papo com a nutricionista Simone Lima. Vamos acompanhar. Oi, Simone, tudo bem com você? Oi, Mira, tudo bem? E você? Tudo jóia também. Sabe quando a gente almoça ou no meio da tarde que bate aquela vontade de comer um doce, fala, ai, que vontade de comer um docinho, né? A gente sabe os malefícios que o açúcar traz para o nosso corpo, né? Mas por que dá essa vontadezinha de comer doce? Tem uma explicação? Tem várias explicações. Primeiro, assim, pode ser por 2 motivos, né? É que você falou logo depois de comer. Se você comeu e tá tendo vontade logo em seguida, tem que ver se você fez alguma restrição de algum grupo alimentar no seu almoço.
Às vezes você cortou o carboidrato ali totalmente, está numa dieta bem low carb, e o teu organismo pede um açúcar rápido para você repor. Aí basta você controlar isso. Mas às vezes não é nem a fome, não é nem a falta desse grupo alimentar. O que está acontecendo é que você está buscando alguma coisa que te dê uma sensação de prazer. E às vezes você busca isso no doce porque ele estimula a produção de serotonina. Entendi. E tem como a gente matar essa vontadinha do doce, seja por qual motivo for, de uma maneira um pouquinho mais saudável? Tem sim. O que você pode fazer? Se for porque você está buscando esse bem-estar, primeiro que você precisa fazer é colocar alimentos fontes de triptofano na sua dieta. Quando você coloca esse triptofano, você melhora essa sensação de bem-estar. Ou fazer algumas escolhas, alguns doces mais saudáveis. Aí nós temos algumas opções no mercado. Tá, fala pra mim algumas opções aí, que na hora que eu for fazer minha comprinha, a gente já coloca no carrinho. Tá. Então, nós temos alguns doces fits, o chocolate, que é uma opção mais saudável, e até mesmo uma fruta quente com canela. Uma aveia, vai conseguir aumentar a produção de serotonina natural. É essa sensação de serotonina no organismo que dá aquele prazer na hora de comer o doce? É isso que a gente busca, Si? Exatamente. Quando você consome um açúcar, o teu organismo ele libera a serotonina, que são neurotransmissores, para te dar essa sensação de bem-estar, para te acalmar. E aí você se sente, vamos dizer assim, mais realizada. Então, te acalma. Se você depois passou um tempo, você quer aquela reação de novo. Tá. Então aí você busca de novo o doce. E esses doces fit, eles podem ser consumidos por quem tem diabetes? Não necessariamente. Como eu falei, o doce fit ele tem uma pegada mais saudável. Então tem carboidrato de lenta liberação, mas não necessariamente vai ser isento de açúcar. Às vezes a troca do açúcar refinado pelo açúcar demerara ou o açúcar do coco, que seria um açúcar melhor. Mas existe um grande número de doces fits no mercado e eles trocam o açúcar por adoçantes como xilitol, eritritol. Aí esses sim podem ser consumidos por diabético. Então, eu acho que é sempre legal, né, Simone, para nós leigos, né, que não somos da área de nutrição, ler sempre atrás do rótulo, não só na parte da frente, né, que é aquela parte que está estimulando a gente a comprar, mas sim as letrinhas pequenas antes de comprar para saber o que tem ali naquele pacote, correto? Exatamente, porque aí que você vai conseguir identificar se você tem alguma intolerância ou alguma alergia, nos ingredientes vai ter a descrição. E normalmente, quando você vai ler o rótulo, o primeiro que aparece é o que está em concentração maior dentro da receita ali do produto. Então fica atento não só ao que tem, mas também quanto à ordem que eles aparecem. Entendi. E assim, pra gente finalizar, tem como você me passar assim uma receitinha super básica de que frutinha que fica gostosa, quente, como você falou, com uma canela, maçã, banana, como é que eu faço isso, Si? Ó, eu gosto bastante, se você tá pensando vamos supor, para perda de peso, numa restrição um pouco em caloria, eu gosto de pegar a maçã, corto ela, polvilho canela e aqueço 1 minutinho, 2, e ela vai dar uma leve murchadinha. E aí você come. Esse docinho da canela já vai ajudar a acalmar a vontade do doce. Ou você pega um chocolate 70%, pega uma barrinha, derrete em banho-maria, pega um damasco e passa esse damasco no chocolate e coloca na geladeira para comer naquele período que dá muita vontade do doce. Vai ajudar a acalmar bem e você não vai sair tanto da dieta. Muito bem, esse do damasco dá para fazer vários, né? Deixar tudo ali na geladeira para sempre que der aquela vontadinha, tá pronto e a gente não inventar uma desculpa, né? Simone, obrigada, viu? Um beijo grande para você. Obrigada a você, Miriam. Um beijo. É um prazer sempre estar com você. Também. Simone, saudades de você, muito obrigada, viu? Essa dica do damasco aí é muito boa, gente. Vira e mexe eu faço em casa e realmente mata a vontadinha do doce, viu? Ó, vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco tem Mãos na Terra, plantas místicas. Tá bem legal, viu? Já volto já.
Vem aqui comigo que a gente vai conhecer agora os prêmios do SPCAP para você que está nos assistindo e mora em Araçatuba, Prudente, toda essa região. Ó, confere aí. Primeiro, segundo e terceiro prêmio são R$20 mil em cada um deles. Depois, no quarto sorteio, tem R$500 mil para você concorrer, R$500 mil. E ainda o Hipergiro da Sorte com 50 chances de ganhar R$3 mil. Gente, o sorteio acontece aqui no SBT, dia 5 de dezembro. Não esqueça de ceder o direito de resgate para você ajudar o Hospital Regional do Câncer de Prudente. Aproveita e boa sorte para você, tá bom? E, gente, Mãos da Terra de hoje, o Rodrigo vai trazer umas dicas bem legais de plantinhas que trazem boas energias para nossa casa, para todos os ambientes. Vamos ver? E o Mãos na Terra de hoje é para você que tá precisando de uma graninha, de proteção, tá em busca da felicidade. Você vai conhecer plantinhas que atraem tudo isso. E quem vai ajudar a gente nessa missão das plantinhas místicas é a Thaís, que já tá aqui comigo. E para começar, eu já quero perguntar de cara quais as plantinhas que trazem dinheiro e prosperidade, porque isso é o que a gente mais tá precisando. Ó, a gente separou aqui algumas plantas famosas, né, místicas e estudadas cientificamente. Entre elas, jade, dinheiro em penca, tostão, dólar e a famosa calanchoe. São todas as plantinhas conhecidas aí por trazer prosperidade e dinheiro. E você estava falando que essas plantas são estudadas. Não é só aquela coisa de crendice popular, de coisa de vó, não, né? Não, partiu daí, né? Partiu da crença popular. Cientistas foram estudar a fundo quais são os benefícios dessas plantas, né? Porque são tão usadas. Então tem vários estudos científicos que mostram plantas que fazem mais troca de energia, que purificam melhor o ar, o nível de energia das plantas. E também, inclusive, o Feng Shui utiliza muito as plantas dessas. E para sorte, para atrair a sorte, quais as plantinhas que você separou? Ó, eu separei o bambu da sorte, que ele pode ser tanto plantado na terra quanto cultivado na água, e o trevo de 4 folhas, são os mais famosos para sorte. O bambu, você falou que pode cultivar na água, é só colocar mesmo ele num potinho com água e deixar que as raízes vão sair ali. Isso, ele fica bem bonito, você ter um vaso transparente, né, de vidro, e as raízes dele expostas mesmo na água, e lembrando que a troca de água tem que ser feita a cada semana, toda semana tem que ser feita essa troca de água. E você separou também uma sobre a felicidade e proteção do amor, quais são? Isso, a árvore da felicidade, que é famosa, né, por colocar na entrada da casa. A gente sempre planta a árvore da felicidade, o macho e a fêmea juntos. E uma planta conhecida como planta dos casais, né, planta de proteção do casal, é o jasmim-manga. E por último, a gente deixou um de proteção, né, que é o famoso arranjo das 7 ervas. Isso, o arranjo de 7 ervas é um arranjo que ele não é durável, né, que não são todas as plantas que vão sobreviver por muito tempo nesse arranjo. É só um arranjo de proteção, de fim de ano, né, para a gente passar bem esse final de ano, com energias renovadas. Então nós vamos mostrar o passo a passo dessa montagem desses arranjos. Vamos lá mostrar então? Vamos. Bom, agora a Thaís vai ensinar a gente a como montar esse arranjo de 7 ervas. Thaís, o que a gente vai precisar além das 7 ervas, né? Então, importante é primeiro a gente fazer uma boa drenagem nesse solo, né? E usar um substrato bem drenado, bem soltinho para receber essas plantinhas. Então qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, a gente vai inserir a argila expandida. A gente vai fazer uma camada fina de 1, 2 dedos. Aí a gente coloca a manta, bidim, né, para essa terra não vazar, junto com a água. E aí a gente insere o substrato. Ah, bem simplesinho. Substrato, assim. Isso. A gente pode dar uma adubada também nessa terra, né, colocar um humus de minhoca, um adubo orgânico, sempre com adubos naturais, né. E aí a gente vai trabalhar essa montagem de forma que as plantas mais altas fiquem no fundo, depois as médias e depois as mais baixas, para dar um equilíbrio nessa composição. Então vamos primeiro com a espada de São Jorge. É importante a gente preservar o torrão da planta, né? A gente tentar não desmanchar esse torrão. Aí agora a gente vai inserir a Comigo Ninguém Pode.
próximo é a guiné? Agora o próximo a gente vai inserir a guiné também no fundo, que é uma planta que já tá alta, né? A gente põe nessa parte. Agora a gente vai pegar o alecrim. Ah, alecrim, além de temperinho, também protege. Sim, muito. Uma planta muito forte. Traz alegria para casa o alecrim. Agora vamos com a arruda. É bom assim, gente, sempre ter uma atrás da orelha, né? É isso que eu ia falar. O meu avô, meu avô já é falecido, mas ele sempre saía na rua com um galinho de arruda atrás da orelha e de chapéu. Minha avó também. Eles tinham os antigos têm muito, né? Esse costume de andar com a arruda. Com a arruda atrás da orelha, né? Agora o manjericão. Que ninguém fica sem, né? Manjericão é muito versátil. Além de ser bom para espantar insetos, essas plantas, pelo cheiro delas. É sério? Espanta inseto também? Espanta sim. E por último a pimenta, que vai cair aqui no vaso, fazendo um charme aqui. E para finalizar a decoração, você vai colocar uma pedrinha branca por cima? Isso, a gente vai colocar ela para finalizar, dar um acabamento bonito, né? E dar um destaque nas plantas, a pedrinha branca. Thaís, e quais os cuidados que eu tenho que ter para esse arranjo durar um pouquinho mais? Olha, cada planta dessa tem uma necessidade diferente. A gente monta porque é um arranjo, né, para virar o ano, para trazer boas energias. Mas cada planta tem uma necessidade diferente. Por exemplo, a Comigo Ninguém Pode, ela é uma planta de meia sombra, que você rega 2, 3 vezes por semana. A Espada de São Jorge, ela é uma planta que tanto fica bem na sombra quanto no sol, mas ela não gosta muito de água. Então, assim, a pimenta, sol, manjericão um pouco mais de água, o alecrim já não gosta tanto de água. Então, como cada uma tem sua particularidade, né, de cuidados, então o ideal é você ou tirar depois e cultivar elas separadamente para elas durarem mais tempo, ou você esperar, né, ver qual que vai aí sobreviver e depois cultivar essas ervas de forma separada mesmo para elas durarem mais. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Aproveitem, façam um arranjo aí para sua virada de ano, para o seu fim de ano, para espantar todo mal olhado e cultivem todas as outras para trazer energia, proteção e prosperidade. Obrigado, Thaís. Obrigada eu. Coisa linda, né, gente? Vamos cultivar boas energias, não é? Que boa energia atrai boa energia sempre, não tenha dúvida disso. Ficou lindo o vaso, viu? Um beijo, obrigada pela matéria. Vamos lá? Mitos e verdades da pressão alta, doutor. Vamos começar com esse primeiro aí, ó. Quando alguém passa mal de pressão baixa, devemos colocar sal embaixo da língua? Todo mundo fala, tá com a pressão baixa, pega o sal, sai todo mundo correndo. Olha, isso pode ajudar mesmo, Miriam, quando a gente coloca o sal, né? Você come lá, pega uma azeitona, pega um tomatinho, passa no sal e come. Pode ajudar, mas daí o importante é saber se realmente a pessoa está com pressão baixa, né? Isso. Porque às vezes não é esse o motivo do passar mal e isso pode acabar elevando a pressão, sendo, né? Pode acabar piorando. Mas se a pessoa estiver com a pressão baixa, você pode sim tomar um copinho, né? Beba bastante líquido, pode também comer um pouquinho de sal. Outra coisa que pode ajudar, deitar e alguém ergue as suas pernas, porque isso aumenta, né? O retorno de sangue lá para o coração e vai acabar aumentando a pressão. Mas uma vez que você sabe, baixa, né? Uma vez que você já sabe que a pressão está baixa, comer algum alimento com sal pode ajudar sim. Vamos lá, mais um mito ou verdade. O estresse aumenta a pressão arterial? Tô estressada pra caramba, a pressão pode subir? Verdade, verdade. Olha, os principais fatores de risco para hipertensão arterial
Sedentarismo, obesidade, alimentação principalmente rica em sódio, excesso de bebida alcoólica, histórico familiar, e daí entra o estresse também, né? Realmente o estresse ele é um fator de risco para desenvolvimento de hipertensão arterial, é um fator de risco para doença cardiovascular. Então isso é verdade, não é mito, isso é verdade. A gente tem que tentar procurar combater o estresse de maneiras que a gente possa amenizar, pelo menos, né? Muitas vezes a vida é estressante, né? Sim. Trabalho e tal. Você não vai deixar de trabalhar por conta que você está estressado. Eu acho que você tem que tentar resolver algumas coisinhas ali para você ter um ambiente mais agradável e menos estressante. É o que a gente sempre fala, né? É a harmonia, é o equilíbrio, né? Como a gente mostrou agora, as plantinhas. Coisa mais gostosa, tá estressado? Vai, pega alguma coisa que você gosta de fazer, né? Vai plantar um vaso, vai mexer no seu jardim, mexer com os bichinhos, alguma coisa que te desestresse, né? Que tire a pressãozinha da panela, né? Vamos lá, o calor abaixa a pressão arterial? Muito calor, mais ou menos o que a telespectadora perguntou. Tô num dia muito quente, a pressão abaixa? Abaixa, também é verdade, né? Então, o calor, então a gente tá nesse verãozão aí, um calor danado, né? Daqui pra frente é muito calor aqui na nossa região. Então a gente tem que tomar muito cuidado, procurar se hidratar o máximo possível, procurar se alimentar bem, evitar ficar exposto muito tempo a esse calorzão, porque isso abaixa a pressão, pode dar mal-estar, e realmente isso é verdade, o calor abaixa a pressão arterial. Ok. Próximo, mito ou verdade? Água com sal rosa ajuda no controle da pressão? Isso não é verdade, isso é um Não, mito, né? mito. Lembrar o sal, a gente tem que tomar muita atenção com o sal. A gente come mais sal, mais sódio, mais cloreto de sódio do que a gente deveria. Vamos começar a prestar atenção na hora de cozinhar, nos alimentos que você come, né? Aquilo que a gente comentou, dá uma olhadinha na tabela nutricional. A gente precisa reduzir o sódio, né? O sal da nossa dieta. O tratamento medicamentoso para a pressão arterial, muitas vezes ele é necessário, mas o tratamento não medicamentoso, ele é sempre necessário, né? E tratamento não medicamentoso, a gente está falando do quê? Atividade física regular, procurar manter o seu peso ideal, ter uma alimentação saudável, né? Principalmente diminuindo o sal, comendo bastante fruta, verdura e legumes, porque dessa forma a gente vai auxiliar muito ao controle da pressão arterial. Perfeito. A gente sempre bate nessa tecla, né? Você vê só quantos profissionais já vieram aqui e não batem sempre na mesma tecla. Então, é isso que a gente tem que fazer. Mais mito ou verdade, quem tem pressão alta corre risco maior de infarto? Corre sim, isso é verdade também. A hipertensão é um fator de risco importante para a doença cardiovascular. Não somente o infarto também, mas aumenta o risco de infarto, de derrame, né, que é o AVC, de insuficiência renal. Muitos pacientes que fazem diálise são por conta de pressão mal controlada, além de insuficiência cardíaca, problema na retina, né, retinopatia hipertensiva que pode levar à cegueira. Então a gente está falando de uma doença que é causa de muitas outras doenças gravíssimas. Tá? Só que hoje em dia, felizmente, a gente tem excelentes remédios, a gente sabe como controlar, a gente precisa, justamente isso que a gente está fazendo, passar informação para as pessoas para que elas possam se cuidar, né? Elas saibam o que elas devem fazer para evitar que isso traga essas repercussões negativas. Perfeito. E o último mito ou verdade, hipertensão é hereditária? Isso é verdade também. Quando a gente fala dos fatores de risco para a hipertensão, tem aqueles modificáveis, né? Então que daí é o sedentarismo, a obesidade, a alimentação, o estresse, a bebida alcoólica, e tem os não modificáveis, que é o seu sexo, a sua idade e a carga genética. Esses não tem o que a gente fazer, mas a gente tem sim bastante coisa para fazer para melhorar a pressão. Então a gente não deve simplesmente depositar todas as nossas expectativas no tratamento medicamentoso. Você deve procurar ter uma vida saudável, não fume, consuma com moderação bebida alcoólica, faça atividade física regular, mantenha o seu peso ideal e tenha uma alimentação saudável. Se a gente conseguir esses 5 itens, diminui muito o risco de você ter um problema do coração, de uma doença cardiovascular. E a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo. 30% dos óbitos mundiais são decorrentes de doença cardiovascular. Caramba, né? Muita coisa, né? Muita coisa. Doutor, quem é hipertenso? Fica sendo hipertenso para sempre? Tem que tomar o remédio para sempre? Ou fazendo um controle eu posso, fazendo esses 5 fatores estarem legais dentro da minha vida, eu posso diminuir a pressão e deixar de tomar remédio? Pode, com certeza, Mira, isso é muito legal. A hipertensão arterial é uma doença crônica, não há dúvida.
Na maioria das vezes, o paciente vai realmente tomar para o resto da vida. Mas se você realmente mudar o seu estilo de vida, nossa, comecei a tratar hipertensão lá, um paciente de 40 anos, que é obeso, que é tabagista, que é sedentário, que se alimenta mal. E de repente esse paciente muda os hábitos. Nossa, ele começa a fazer atividade física regular, ele perde peso, melhora a alimentação, vai acompanhar a sua alimentação com uma nutricionista, diminui drasticamente a bebida alcoólica. Então, mudou muito o estilo de vida do paciente. E esse paciente, ele corre risco de não precisar mais tomar o remédio, porque ele, por meio dessa mudança do estilo de vida, ele deixou de ser hipertenso. Isso pode acontecer, sim. Olha aí que beleza, não é? Muito bem. E ó, vamos colocar no ar aí, dá tempo ainda, produção, de pôr umas perguntinhas no ar? Então vamos colocar, que é sempre bom a gente passar mais informação possível, né? Agora é a vez da Cássia, de Presidente Epitácio. Cássia, obrigada pela pergunta. Boa tarde, doutor. Pessoas que têm depressão e ansiedade podem ter pressão alta? A depressão e a ansiedade são geradoras aí da pressão alta, doutor? Oi, Cássia. Olha, o fato da pessoa ter depressão ou ansiedade, ela pode também ter pressão alta. Isso realmente não são doenças que uma impede a outra ou uma cause a outra, sabe? São doenças diferentes, né? Então, a pessoa que tem depressão ou ansiedade, ela pode tanto ter como não ter a hipertensão arterial. Tá. Perfeito. Elaine Sueli, semana passada eu passei mal na academia. Estava muito quente e a minha dor de cabeça foi perto da nuca. Tem a ver com a pressão? Oi, Elaine. Bom, é uma pergunta difícil porque a gente... mas assim, se você estava lá na academia fazendo uma atividade física, então quando a gente faz atividade física, naturalmente a pressão sobe. Não, então, quando você está fazendo uma atividade física, você está fazendo uma caminhada, andando de bicicleta, correndo, a sua pressão sobe, isso é esperado, é o fisiológico. E daí estava muito quente, né? De repente você sentiu mal, deu dor de cabeça. Até se você tivesse medido a sua pressão naquele momento, muito possivelmente ela estaria elevada. Mas isso não quer dizer que você seja hipertensa, né? Ela estava elevada pontualmente naquele momento, tá? Mas de qualquer forma, se você se sentiu mal fazendo uma atividade física, é fundamental que você consulte o seu cardiologista. É bastante importante a gente tentar, né, entender o que houve e fazer alguns exames complementares. Doutor, aquele aparelhinho que a gente pode comprar na farmácia, que geralmente se coloca aqui no punho para aferir a pressão em casa, eles são confiáveis? Nossa, excelente pergunta. Olha, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, elas recomendam hoje em dia que o paciente compre realmente aquele aparelhinho de pressão que tenha o manguito, né, que tenha aquela põe no braço. Exato, aquela que põe no braço e que ele é digital, tem aquela caixinha que você aperta o botãozinho para aferir a pressão. Mas o aparelho do pulso, realmente, ele não é recomendado. Tá. O ideal é que você compre mesmo um aparelhinho digital, aquele que você consiga colocar no seu braço, né? Ele tem o manguito que vai no braço. Ele é excelente, ele ajuda muito o controle da pressão arterial. Tem um horário legal para a gente aferir? Olha, existem 2 métodos de avaliação da pressão arterial quando a gente tem dúvida se o paciente é ou não hipertenso. Então, tem um que tem até um aplicativo no celular que chama verdade, você me passou uma vez. Né, que é a automedição da pressão arterial. Baixe grátis aí no aplicativo. AMPA, gente. A-M de Maria, P de Pato, A. É isso mesmo. E daí você vai medir a pressão arterial 7 vezes em momentos aleatórios, 7 vezes num período de 72 horas. Então, dentro dessas 7 medições que foram lá divididas aleatoriamente nessas 72 horas, o próprio aplicativo, ele vai dar uma mediana, né? E daí você vai mostrar isso para o seu médico, porque ele fica gravado nesse aplicativo. Então, é muito legal. Você sabe, Mira, a pressão do consultório, ela é menos importante do que a pressão que você mede no seu dia a dia. Sim, verdade. Então, é por isso que é bacana a gente ter esses aparelhinhos para aferição da pressão em casa, porque você traz uma informação muito valiosa para o seu médico, para a gente saber se realmente a sua pressão está controlada ou não. Ajuda muito. Perfeito, doutor. Muito obrigada por hoje. Eu que agradeço. Por tantas informações, né? Por passar tudo isso para quem está em casa. Porque, gente, o intuito da gente estar aqui, a gente sempre traz temas, né? Relativos à saúde, porque é justamente isso. É bater na tecla de como nós temos que nos cuidar. Como o doutor falou, um risco grande, né? De muitas pessoas, 30%, né? Das mortes são relativas doença cardiovascular. A essas doenças. Então, vamos nos cuidar aí, os 5 fatores. Aí, vamos relembrar os 5? Vamos
lá, não fumar, beber bebida alcoólica com moderação, certo. Atividade física regular, uma alimentação saudável e um peso ideal. Né? A gente tem desses 5, nossa, diminui muito o risco cardiovascular, bastante mesmo. Perfeito, doutor. Obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer. Mais uma vez. E, gente, amanhã estou aqui com certeza esperando por você ao vivaço. Meio da semana ainda tem muita coisa boa pela frente. Você continua na programação do SBT. Continuamos ao vivo, agora tem SBT Esporte. Um beijão, fica com Deus, tchau, tchau.